Olá, estudantes do 6º ano, tudo bem com vocês? Que bom! Vamos estudar então? Vamos lá? Hoje os nossos objetivos são, nós vamos ler uma notícia, nós vamos identificar o fato central noticiado, nós vamos compreender as principais características composicionais do texto. Como assim, professora? Características composicionais significam as características que compõem aquele texto. É fácil. Você sabe como é a estrutura de uma notícia? Para você transformar o texto em uma notícia, como que nós vamos fazer? Você sabia que uma notícia deve apresentar informações precisas sobre um fato? Como essas informações devem ser apresentadas? Professora, achei que não está difícil de entender isso. A gente vai ver aqui, ó, a estrutura da notícia. Para que o texto, né, se configure como notícia, nós temos que ter um título ou manchete, uma linha fina, que é uma informação a mais sobre o título, o lead, que é o primeiro parágrafo, e o corpo da notícia. Nessa aula, nós vamos trabalhar com o lead e com o corpo da notícia. Vamos ler o trecho de uma notícia sobre uma situação de descarte incorreto de lixo em um grande evento realizado em uma praia de Copacabana, bairro do Rio de Janeiro. Após Réveillon, garis retiram 290 toneladas de lixo de Copacabana. Em toda a orla do Rio foram recolhidas 653 toneladas de lixo. Foi na Agência Brasil, que é o veículo, né, que trouxe essa informação, e a data em que isso ocorreu. Agora vamos lá, como se estivéssemos olhando o jornal, né, escrito. Olha o título ou a manchete em letras maiores e aqui uma outra informação. Essa outra informação vem ajudar a compor o título. Ela não repete a informação do título. Ela acrescenta uma outra informação. Às vezes, né, complementa essa informação. A esse trecho aqui nós vamos chamar de linha fina, tá? Agora, continuando a leitura. A festa de Réveillon na praia de Copacabana deixou mais de 285 toneladas de lixo, recolhidas por 3.000 garis que se revezaram em uma operação que começou no domingo 31 e terminou na segunda-feira 1º, antes das 10 horas. Segundo a Conlurb, né, que é a Companhia Municipal de Limpeza Urbana. O volume é um pouco menor que o do ano passado, quando 290 toneladas de lixo foram retiradas do local após o evento. Lead. O que é lead, professora? Palavra aportuguesada que significa conduzir, liderar. Como assim? Nesse lead, que vem aí no primeiro parágrafo, nós vamos responder algumas perguntas, né? Encontra-se geralmente no primeiro parágrafo e tem como uma das funções introduzir o leitor no texto, sintetizando ou resumindo o fato relatado na notícia. Tem ainda a função de atrair e conduzir o leitor à leitura dos demais parágrafos. Agora veja isso aqui. O lead, de uma maneira geral, deve responder a algumas questões básicas como o que ou quem, quando, onde, como e por quê. Isso aqui é muito importante. Portanto, eu vou te dar um tempinho para que você consiga anotar essa informação aqui. Eu te espero.
Copiou? Ó, uma pergunta que eu vou fazer para você. Você colocou letra maiúscula como está aqui na tela? Você colocou o ponto de interrogação nessas perguntas? Porque se você não colocou o ponto de interrogação, não é pergunta. E a notícia está dizendo para nós, ela deve responder a essas questões básicas aqui. Cuide da sua escrita, tá? Nós estamos escrevendo muito pouco e nós temos que cuidar daquilo que nós estamos escrevendo. A língua portuguesa, né? Mas eu uso isso na comunicação das redes sociais. Rede social é um lugar de comunicação. Academia, escola, é um local da comunicação formal. E nós temos que cuidar da língua portuguesa, cuidar do nosso idioma, aprender direitinho as regras das normas da língua portuguesa. Vamos analisar o lead dessa notícia e observar se apresenta resposta a todas essas questões. Professora, você disse que tem que ter o que, quem, quando, onde, como e por quê. Pois é. Agora, tem isso na notícia? Vamos dar uma olhadinha? Atividade 1 para você. Releia um trecho do primeiro parágrafo, o lead. A festa do Réveillon na praia de Copacabana deixou mais de 285 toneladas de lixo, recolhidas por 3.000 garis, que se revezaram em uma operação que começou no domingo 31 e terminou na segunda-feira 1º antes das 10. Responda. O que ocorreu na festa do Réveillon? Uma pergunta. Onde ocorreu? Eu te espero, tá fácil, é só olhar o texto. Respondeu? Você conseguiu achar as questões lá? Vamos dar uma olhadinha? O que, né? Aqui é a pergunta. O que ocorreu na festa do Réveillon? 3.000 garis
Recolheram 285 toneladas de lixo da praia da Copacabana. Né? O que e quem? Onde? Na praia de Copacabana. Professora, agora vendo essa resposta aí, eu achei engraçado uma coisa. Por que que este o quê tem acento e esse o quê não tem acento? Você errou, professora? Pois é. Uma informação para você. Quando nós estamos com esse que perto do ponto de interrogação, ele vai ter acento. Sabia disso? Ó, aqui não tem, porque está longe do ponto de interrogação. Aqui tem, porque ele está do ladinho. Gostou? É legal, anota isso aí, tá? E não erra mais, tá bom? Atividade 2 para você. Releia o primeiro parágrafo, o lead. Então, tá aqui toda a informação. Essa leitura eu quero que você faça, tá? Não vou ler para você, não. E você responda, quando começou e terminou a operação dos garis? Uma questão. Segunda, como ocorreu a limpeza? E a terceira, por que foi necessária? Agora eu quero chamar a sua atenção. São 3 perguntas. Você tem que responder as 3 para a atividade ser completa. Não é você responder uma e achar que já resolveu tudo. Não. É ler, interpretar e cumprir o comando que foi dado, tá certo? Então, eu te espero, você leia, responda e nós conferimos daqui a pouco. Conseguiu? Vamos conferir então? Bom, o texto é: a festa de Réveillon na praia de Copacabana deixou mais de 285 toneladas de lixo, recolhidas por 3.000 garis que se revezaram em uma operação que começou no domingo 31 e terminou na segunda-feira 1º, antes das 10. Segundo a Conlurb, essa informação quem trouxe para nós foi a Conlurb.
O volume é um pouco menor que a do ano passado, quando 290 toneladas de lixo foram retiradas do local após o evento. Letra A. Ó, a pergunta é, quando começou e terminou a operação dos garis? Começou no domingo e terminou na segunda-feira, primeiro antes das 10. Quando? Deu certo? Ótimo. A segunda pergunta, como ocorreu a limpeza? 3.000 garis revezaram-se na limpeza, tá? Revezaram-se, como aconteceu. Por que foi necessária? Porque a praia de Copacabana ficou muito suja, com mais de 285 toneladas de lixo. Isso responde o porquê, ok? Corpo da notícia. O que é o corpo da notícia? O que vem no corpo da notícia? No corpo da notícia, há um detalhamento maior dos fatos, destacando o que é mais relevante, evidenciando detalhes mais importantes e fundamentais à compreensão do leitor. Bom, no lead, você responde aquelas perguntas básicas. Agora, no corpo da notícia, você vai dar um detalhamento maior. Vamos continuar a leitura da notícia para a gente se certificar disso? Antes da virada, vejam que nós agora já saímos do lead, a gente vai para um outro parágrafo. Antes da virada, como forma de chamar a atenção, a Conlurb aplicou 38 multas de até R$ 200 em Copacabana para quem descartou o lixo no chão. Apesar das autuações, o presidente da Conlurb, Rubens Teixeira, avalia que as pessoas estão mais conscientes e até levam o lixo para descartar em casa quando não encontram lixeiras. Houve uma percepção da equipe que realmente houve uma redução geral no volume do lixo. Legal, né? A fiscalização, outro parágrafo, a fiscalização de hoje será feita na Orla e também no Terreirão do Samba, no centro, onde o tradicional bloco de carnaval Cordão do Bola Preta comemora seus 100 anos de fundação. Isso é uma informação que veio complementar toda aquela outra lá que veio no lead respondendo aquelas perguntas. A atividade 3 para você. Releia o trecho retirado do corpo da notícia agora. Vou deixar que você leia e vou deixar que você responda. Importante, não é para você adivinhar palavras, tá? Quando a gente vai ler, nós temos que ler a palavra e não adivinhar a palavra. Se você adivinha a palavra para fazer uma leitura rápida, você compromete a tua interpretação, tá certo? Tem que ler aquilo que está escrito e não aquilo que eu suponho que estou vendo. Eu te espero.
Conseguiu? Ah, o texto era longo e tinha muitas questões e o teu tempo foi curto? Você não conseguiu? Então vamos lá, eu vou te ajudar agora, tá? Releia o trecho retirado do corpo da notícia. Lembre que o lead já ficou lá para trás e estamos falando do corpo da notícia, que são outras informações. Antes da virada, como forma de chamar a atenção, a Conlurb aplicou 38 multas de até R$200 em Copacabana para quem descartou o lixo no chão. Apesar das autuações, o presidente da Conlurb, Rubens Teixeira, avalia que as pessoas estão mais conscientes e até levam o lixo para descartar em casa quando não encontram lixeiras. Houve uma percepção da equipe que realmente houve uma redução geral no volume do lixo. Bom, letra A. De quem é o depoimento da notícia? Letra B. Em sua opinião, qual é a importância de inserir no texto depoimentos de pessoas envolvidas no fato? Vamos tentar responder então. A primeira é, de quem é o depoimento da notícia? Nós já sabemos, estava aqui, ó. Rubens Teixeira. Que é o quê? Quem é Rubens Teixeira? É o meu vizinho? Não. É o presidente, né, da companhia, né, da limpeza urbana, tá? Agora veja, em sua opinião, muito importante quando você for fazer uma resposta, que a professora peça a sua opinião. Estamos falando de lixo na orla do Rio de Janeiro. E você, porque pediu a sua opinião, você vai falar sobre a idade do seu cachorro, por exemplo. Tem como a professora considerar como correta? Não, porque não tem relação nenhuma com o que ela perguntou. Agora, em cima do que ela perguntou, se você apresenta a sua opinião que difere um pouco, né, do que está no texto e tal, aí tem que considerar como certa. Vamos dar uma olhadinha nisso, ó. Em sua opinião, que é uma sugestão de resposta, é uma possível resposta, tá? Porque como é em sua opinião, nós vamos só dar uma sugestão. A inserção de depoimentos na notícia está relacionada à necessidade de apresentar diferentes pontos de vista sobre um fato relatado. Então, quando você vai fazer a sua notícia e você acha que trazer a fala de alguém ali, né, para ilustrar melhor o fato relatado acima, isso dá mais credibilidade, até porque não é você, o jornalista, que está dizendo aquilo, é uma autoridade naquele assunto, tá certo? E quando a professora Gláucia fala autoridade naquele assunto, né? Ah, não, é o delegado, não, então dessa autoridade nós estamos falando, essa autoridade do assunto, estudou aquele assunto, ou viveu aquela situação e tem condição de opinar sobre isso, tá certo? Pessoal, lemos uma notícia hoje e analisamos aspectos desse texto. Compreendemos o que é o lead e o corpo da notícia. Olha só, a estrutura da notícia, né, vai contar com a manchete, né, o título, vai contar com a linha fina, vai contar com o lead e vai contar com o corpo do texto. É em cima dessa estrutura que nós temos que organizar a nossa notícia, tá certo, pessoal? Nossa aula termina por aqui. Um beijo da prof. Até a próxima.